Eu acho que o paradigma da educação, que era uma tendência de conversão, de mudança, isso foi muito acelerado, como vários outros processos. Veio como um catalisador, de fato. A nossa audiência, estamos aqui hoje no tema do dia, falando de publicidade com a professora Julena Normando. A professora Julena, que é publicitária, mestre em comunicação pela UFG, especialista em marketing pela Fundação Getúlio Vargas e também especialista em docência no ensino superior. Professora Julena, em agosto de 2020, nós tivemos aí promulgados a Lei Geral de Proteção de Dados. Em meio a esse mercado bilionário, né, da publicidade, que você muitas vezes acaba trabalhando com dados, né, de pessoas para atingi-la, ou mesmo dados disponíveis na internet, nas mídias, nas redes sociais. Como é que a publicidade hoje está lidando com essa nova lei, né, e que, de certa forma, vai atingir aí empresas, né, e já pessoas. Atingiu, né? Já atingiu. Como é que eu começo a explicar isso? Primeira questão ética, tá? Então, isso é a premissa do trabalho de qualquer profissional, e é assim que o curso de publicidade se posiciona. Assim que a Fazan está se posicionada no mercado, com parâmetros éticos. A Lei de Proteção de Dados é uma lei que visa proteger-nos, porque, de fato, a nossa vida está em dados. Então, ao mesmo tempo que o curso ensina você métricas, tráfego, data-driven, ensina a parte de análise desses dados, quando vem uma restrição como essa, como antigamente veio a restrição de várias restrições sobre o mercado de cerveja, a gente trabalha com restrição. A gente se reinventa. É uma área de inovação. A publicidade para crianças, né? Publicidade para criança, publicidade de cigarro. Não sei se você lembra, mas cigarro era o maior anunciante que a gente tinha. Acabou, né? Não pode mais. Não pode. Por uma determinação legal há alguns anos. Em 2016, eu acho que foi a Balduco, teve um processo de publicidade para criança que teve que o STJ fez com que retirasse. Depois disso, ocorreu algo, voltou, como é que estão? Não, porque é o seguinte, só explicando outra coisa que não tem muito a ver, mas tem a ver com restrição. Como é que a gente se comporta com restrição? Acho que tem a ver com a sua pergunta, né? Eu digo isso porque meus filhos pedem para comprar Lego, pedem para comprar videogame, porque eles veem lá na galinha pintadinha. É influenciador de compra master, assim, né? Mas vamos lá. Na publicidade, é diferente a gente não é regido por exemplo, existe uma lei de imprensa. Nós temos um conselho de autorregulamentação. Então, somos nós publicitários que regulamentamos a nossa área. Isso foi um movimento lá dos anos 80, 90, início de 90, o SEMP, CONAR e tal. Tem a autarquia, né? É a autarquia que regulamenta. Não. É um conselho nosso de autorregulamentação. Então, sim, o nosso código de ética, e a gente tem isso, e existem vários anexos que não legislam, mas que dispõem sobre publicidade para crianças, publicidade médica, a questão de advogados, tudo. São vários anexos, certo? Então, antigamente, tinha anúncio de cerveja com um bichinho que dançava, extremamente relacionado com o mercado infantil. E aí, cara, não é bem assim, veio uma restrição. Por exemplo, antigamente a gente tinha anúncios de cerveja que a pessoa bebia a cerveja. Hoje você não pode. Você tinha anúncios com mulheres que pareciam estar, sei lá, com 15 anos. Hoje não, elas têm que aparentar uma certa idade. Entendi. Vieram várias restrições por esse conselho de autorregulamentação. Aí a pessoa que de repente se sente lesada ou se sente ofendida com algum anúncio pode entrar em contato com o CONAR, fazer uma denúncia ao CONAR. O CONAR vai averiguar, em casos extremos vai para a justiça, mas via de regra, uma determinação do CONAR de suspensão do anúncio já retira a propaganda do ar. Entendi, maravilha. E para finalizar, você também é especialista em docência, né? Sim, sim. Professora Julena, como coordenadora de curso, né, e nos tempos e no contexto sanitário mundial que a gente vive hoje, quais foram os seus desafios para com os alunos, professores e aula? Eu acredito que tenha sido muito, mas o que você poderia pontuar, né, do ponto de vista da publicitária, né, professora Julena, e da professora? Da professora Julena, né,
O que teve de maior desafio, né, para superar aí essa fase? Dentro da academia. O maior desafio, vamos lá. Eu acho que é o acesso. Eu acho que a condição, sabe? Assim, muitos dos nossos alunos, de uma hora para outra, precisaram ter 3 notebooks em casa, porque, de repente, 3 pessoas estavam estudando em casa. Acessibilidade digital. E até a questão de acesso à rede também. Era muitas pessoas com o celular e só com o acesso aos dados. Né? Eu acho que a gente teve alguma vantagem no que se refere a já dominar, ou pelo menos já a área já entender do Paranauê do audiovisual. Sim. Então, isso não foi tanto. Mas não ter a presença do aluno, não ter o contato físico com a turma, o contato visual, não saber se ele está aqui ou se ele está numa outra aba, e eles não ligam câmera e tá tudo bem, mas aí a gente fica sem saber muito bem como é que é, você está aqui, você não está? Querendo ou não, em sala de aula, alguém voou, oi, volta, né? A gente para, a gente conversa, a gente pega os exemplos que vem da vivência da turma. Você tem uma linguagem, né, que na tela do computador você não consegue vê-la, que é a linguagem corporal. Né? Sim, e outra, a sua performance, professor, e aí entendendo que o professor se faz em sala de aula, né? Então aquilo ali tem um conjunto de comportamentos, de trejeitos, de movimentos, uma performance. Sim. A sua performance em sala de aula é uma, com os seus alunos ali. Sim. A sua performance na frente de uma câmera, mediada por essa tecnologia, é outra. Não. É muito mais uma apresentação de um programa do que, de fato, uma aula. Sim. E aí tem esse questionamento, será que é uma aula ou não é? Porque são esses elementos, mas, por outro lado, eu acho, mas aí fazendo futurologia, Sim. que é um caminho irreversível. Certas mudanças, elas permanecerão. Sim. Foram quase 2 anos, né? Isso. Que a gente está tateando, testando, tentando, errando, acertando, trocando o pneu com o caminhão em movimento. Falei isso no meu vídeo do YouTube que saiu semana passada. Mas a gente aprendeu muita coisa. E aí eu digo a gente, todo mundo. Sim. Quem está do outro lado, quem está aqui, aprendeu a se organizar, aprendeu a se comportar e ajustou expectativas. Muita coisa que provavelmente vai ser necessária nessa nova fase. Sim. Eu acho que o paradigma da educação, que era uma tendência de conversão, de mudança, isso foi muito acelerado, como vários outros processos. Veio como um catalisador, de fato. E eu acredito que um ponto positivo para a educação é justamente esse. Apesar de não termos o contato, também não faz muito sentido um aluno sair de sua casa, pegar o trânsito, sentar na sala de aula, ficar horas assistindo, né, uma aula e retomar para a sua residência. A opção pelo híbrido, não o método híbrido, né, de ensino, mas a sala híbrida, né, sendo digital ou física, é uma tendência e eu acredito que a pandemia veio como catalisador e a gente não vai sair dessa. O futuro dirá. Agora, uma coisa muito boa. Eu consegui trazer, e aí vários cursos também, vários palestrantes premiados internacionalmente, muita gente de São Paulo, muita gente dos grandes eixos, sabe, assim, dos grandes centros. A gente teve grandes marcas, a gente teve Pepsi, a gente teve Magazine Luiza, a gente Ambev. Então, assim, Ambev a gente não está em negociação, mas vai vir também. Então, assim, grandes marcas, publicitários conhecidos internacionalmente estiveram com os nossos alunos de maneira gratuita, por meio do acesso à plataforma, elogiaram bastante a nossa estrutura. Então, assim, eu acho que esse tipo de avanço vai ficar. Maravilha. Professora Gilena, obrigado. Eu que agradeço. Por estar aqui conosco. Muito bom poder conversar contigo, trocar uma ideia, tirar umas dúvidas de leigo, né? E para você, nossa audiência, o nosso muito obrigado. Como a gente fala, sempre curte, compartilhe, comente. E joga Julena no YouTube também, se inscreve no meu canal, conteúdos de publicidade, vocês vão gostar, hein? Aí, como uma boa publicitária, tá aí, né? Gente, um grande abraço.